João 20, versos de 19 a 23. Hoje estou aqui, segundo domingo que eu estreiei domingo passado, 2 óculos que o Joca me deu de presente, mas não fica comigo, fica com ele, porque certamente eu iria esquecer, e não ia ter óculos que chega, né? O título aí está assim, para crer, né? É isso? Verso 19, João 20, 19 a 23. Eu vou ser bem breve, pelo menos o pregador, quando diz que vai ser breve, pode escrever que ele vai demorar aí pelo menos uns 40 minutos, mas eu vou procurar falar o mais rápido possível. Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos. Só para aqui clarear um pouquinho, esse mais tarde, logo no dia da ressurreição, Jesus é ressurreto, né? Ressurge lá, Maria Madalena, os discípulos vão lá no túmulo, o túmulo está vazio, e eles voltam para casa e tal, estão com medo, porque não estão entendendo muito o que está acontecendo, e aqui prossegue o relato de João. Mais tarde, no mesmo dia, no dia da ressurreição, os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus. Mais uma observação. Quando a gente lê isso aqui, não vamos fazer guerra contra os judeus. Não é isso aqui que o texto está dizendo. Os judeus aqui se refere especificamente ao partido dos fariseus, que perseguiam a Jesus e os seus discípulos. Tá? Não é todo judeu, não era Israel que perseguia Jesus, eram as instituições representadas aqui pelos seus líderes, principalmente os fariseus. Era o único partido que existia naquele tempo. Com medo dos judeus, os discípulos estavam lá reunidos, haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E mostrou a eles suas mãos e o seu lado, onde os guardas haviam enfiado a lança, e suas mãos onde os cravos tinham sido pregados. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Jesus repetiu sua saudação: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele respirou fundo e soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem, os pecados não serão perdoados. Portanto, meus discípulos, perdoem a todos, senão eles não serão perdoados por vocês mesmos. Enchendo o peito de ar, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Hoje, como disse, é o dia de Pentecostes, e a gente celebra aqui isso. Esse texto, não por acaso, é usado hoje para a gente falar sobre esse sopro do Espírito. Como disse, Jesus está aqui, nesse momento com seus discípulos, eles estão fechados dentro de casa. O texto original no grego, quando se refere à palavra estão fechadas, as portas estão trancadas, as portas estão seladas, para dizer que elas estão fechadas de tal maneira que alguém, se quisesse entrar, ia ter muita dificuldade. Tamanho o medo, o pavor dos discípulos. Por que eles estavam apavorados? Porque estavam sendo perseguidos. Pedro negou a Jesus 3 vezes, por quê? Estava com medo de ter o mesmo fim de Jesus. Eles viram o que aconteceu com Jesus. Mais uma vez, lembram do filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, quem viu? Eles viram o que Jesus sofreu, os pedaços de carne naqueles instrumentos de tortura, viram como ficou a face, como Jesus ficou desfigurado. Estavam com medo de que recebessem o mesmo tratamento e se trancaram. Estavam com medo
porque não estavam com o seu Senhor. E olha como é que a coisa muda. Jesus então entra, e qual a saudação que Jesus faz? Paz. Aqui eu paro para dizer o seguinte, que a primeira coisa, o primeiro dom que a gente recebe de Jesus no encontro com Ele, paz. Hoje, mais uma propaganda aqui da escola dominical. De manhã a gente falava sobre paz. E como é difícil a gente definir paz. E a pergunta que eu fiz é porque a gente ia falar sobre isso aqui. Paz não tem como definir. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O Márcio ressaltou aqui, né? A paz que vai para além de qualquer entendimento. Não dá para a gente entender, não dá para a gente decifrar, não dá para escrever. Paz é. Se você for no Google, você vai ter um monte de definição. Mas eu quero dizer, a paz de Jesus é uma coisa subjetiva porque é minha, é nossa. Se eu fosse traduzir, como traduzi hoje de manhã, aqui eu diria que a paz é esse descanso da alma. É como se a alma estivesse num descanso e harmonia. E ainda que venham as adversidades, ela é quase que um muro que fica ali e a gente vai desenhando nele. É a harmonia, o descanso da alma. E Jesus disse para os seus discípulos, eu vim para trazer para vocês paz. Tenham paz. Tenham paz. E imediatamente, é muito impressionante o que o texto faz. Esse texto foi escrito bem depois. A nossa professora Ruth e o nosso professor Márcio vão dar uma aula de cronologia dos textos. Eles foram escritos bem depois dos acontecimentos. E essa aqui é uma tradição da comunidade, e eles tinham isso como uma grande herança que receberam. Isso marcou a vida deles. E eles criam nisso e diziam, é verdade, Jesus apareceu. E olha só como foi importante para a gente o que Jesus fez. Depois de dizer, paz seja com vocês, Jesus disse assim, olha, sou eu mesmo que estou aqui. Olha minha mão, os cravos. Depois desse texto, logo em seguida, no verso 24, começa ali a conversa com Tomé, que foi que duvidou de Jesus. Tomé não estava aqui, ele só vai querer depois. Veja minha mão, veja aqui o meu lado, que foi onde entrou a lança do soldado que feriu para ver se eu estava morto, e que desceu água. Sou eu mesmo. E aqui, gente, olha que coisa bonita. Eu ouvi isso, mais uma vez, de um padre que fazia análise desse texto. A ressurreição de Jesus, o Cristo ressurreto, não pode ser separado do Jesus histórico. E a gente tem uma tendência teológica de dizer que Jesus era um historicamente e passou a ser outro depois da ressurreição. Não, o Cristo é o mesmo. Aliás, antes da fundação do mundo, né, professores? Não dá para a gente separar o Jesus da cruz do Jesus ressurreto e que vive para sempre. Isso quer nos dizer uma coisa fantástica, que a nossa cruz não se separa do Cristo ressurreto, que a nossa cruz, quando a gente carrega do nosso lado, está o Cristo ressurreto. Olha que coisa linda. O Jesus que carregou a nossa cruz, carregou para que a gente pudesse saber hoje que a gente tem um ressurreto, que vive na nossa vida, do nosso lado. E depois de fazer isso, Jesus então enche o peito de ar e faz ruá, o sopro de vida. Esse texto, lá na Septuaginta, que é uma tradução da Bíblia antiga, o termo usado para
para dizer que Jesus soprou o Espírito sobre os seus discípulos, é o mesmo lá de Gênesis 2:7, se eu não me engano, quando, 1:7, né? Quando Deus sopra o fôlego de vida sobre o pedacinho de barro e traz vida. Soprou nas narinas de Adão e ele se tornou ser vivente. E aqui Jesus sopra o mesmo fôlego do Espírito que deu vida a Adão sobre seus discípulos, sabe de uma coisa? Sobre todos nós. Esse sopro é o sopro que dá vida, é o sopro que faz nascer, é o sopro que do caos traz ordem, que do nada faz com que tudo aconteça. E aqui para nós, para a nossa igreja, para mim e para você, para a gente que está ouvindo essa palavra, o Espírito, hoje que a gente celebra o Pentecoste, o sopro desse Espírito é sobre nós e Ele quer dizer, eu faço novas todas as coisas. Eu quero fazer reviver no seu coração aquilo que quem sabe morreu. Eu quero fazer novo aquilo que possa ter sido estragado, possa ter se estragado dentro de você. Eu posso recuperar aquilo que se deixou e que não deveria ser deixado. Eu não sei o que vai no seu coração, mas como disse, nessa breve palavra, Deus quer dizer uma coisa para mim e para você, que o Espírito dele pode e está aqui para nos fazer reacender a vida que precisa ser reacendida dentro de nós. Eu queria que você levasse isso também, quem sabe para alguma pessoa, você se lembre que precisa reviver algo dentro de si. E depois de dizer isso, olha só o que Jesus disse para os seus discípulos. Ele termina essa fala dizendo uma coisa fantástica, intrigante, mas fantástica. Vou ler, para ser mais exato. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados. Sabe como eu leio isso? A Ruth já está me rindo ali para mim. Como é que você vai sair dessa? Eu vou sair dessa. Eu não vou dizer que Deus falou comigo, porque senão eu selo a questão e falo assim, é isso aí, acabou. Não, mas como eu vejo, como eu senti, porque eu sentei em cima disso essa semana e disse assim, não é possível. Não é possível. Como é que ficou na minha mão, perdoar para sempre e não perdoar? Eu acho, aí é um achismo meu, olhando para o coração do Evangelho, e quando Jesus diz assim, como o Pai me enviou, eu envio a vocês, a missão de Jesus não foi julgar ninguém, foi perdoar os pecados de todos. Está lá, em João 3,17, a gente só sabe de João 3,16. Como Jesus já atestou isso e disse isso e fez isso, eu acho que o que ele diz para os discípulos assim, vocês não têm outra alternativa. Levem a minha palavra e sejam agentes, não de julgamento, mas de perdão. Aprendam que na vida vocês receberam primeiro o perdão. Jesus contou aquela parábola, né? Do credor incompassivo. O cara devia uma soma de dinheiro. Se a gente, olha o exagero do relato. Se a gente fosse pegar a parábola do credor incompassivo, a gente ia cobrir em soma do que ele devia ao seu senhor, o Rio de Janeiro em moedas de prata, que era a moeda que se tinha. O Rio de Janeiro todo coberto em moedas de prata. Essa era a dívida do empregado. Como ele ia pagar isso? Impossível. Mas sabe o que o Senhor fez? Perdoou. Teve misericórdia. Perdoou.
Senhor perdoou o seu servo que lhe devia um tesouro e não tinha como pagar. Esse servo que foi perdoado, que não merecia o perdão e que iria ser levado para a prisão, ia morrer lá porque não tinha condição de pagar, encontra um conservo, um servo seu, e pega o cara pelo pescoço e diz: você me deve, você tem que me pagar. Sabe quanto esse cara devia? Uma moedinha de prata. E ele pega no pescoço e manda esse cara para a prisão. Não importa se tinha filho, esposa, se tinha que trabalhar para dar o pão da casa, mas ele manda o cara para a prisão. Devia uma moedinha, ele foi perdoado do Rio de Janeiro de moeda. Ele manda o cara que devia uma moeda para a prisão. O Senhor sabe. Esse que perdoou o tesouro ficou sabendo e manda chamar então esse que não perdoou o seu conservo. Como é que você fez isso? Eu te perdoei uma quantia que você não podia me pagar e você põe o seu servo na prisão porque te devia uma moedinha? Pois eu agora vou libertar o seu servo e você vai para a prisão. Isso é uma parábola de Jesus para dizer o seguinte: discípulos, perdoem, ensinem o perdão, mostrem o caminho do amor, da paz, da nova oportunidade, desse sopro que é capaz de recriar, de fazer novas todas as coisas. E ensinem isso, e ensinem a perdoar, a perdoar, a perdoar. Perdoar é ter uma oportunidade de fazer um novo caminho, de começar da onde parou, para se ter uma nova história. Hoje, como disse, quero ser muito breve, 15 minutos. Eu acho que Deus me chamou hoje aqui, a mim e a você, para a gente ouvir somente isso. Paz seja com vocês. Sou eu mesmo que estou dando a minha paz para vocês. O Cristo da cruz e o Cristo ressurreto que vive hoje aqui com vocês. Eu sopro sobre vocês o meu Espírito que refaz a vida. Sejam capazes de refazer a vida de vocês em amor, em perdão, em misericórdia, em graça. Porque é assim que o meu Pai trata vocês. Tratem assim uns aos outros.